Coisa linda, meus amigos, começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Chetumal, no México, e acabamos de sair do veterinário, onde nós fizemos um certificado de boa saúde para a Fifizinha poder pegar um avião, porque nós vamos ter que parar a nossa viagem. Nossa, os mosquitos já estão Comendo. Olha aqui. Cara, tem fila pra entrar. Bom, meus amigos, o que acontece é o seguinte. Eita, que eco que tem aqui dentro. Vamos para o Brasil. E por que vamos para o Brasil? A gente já tá falando pra vocês faz tempo que a nossa Kombi, ela tá assim, no limite do limite. E a gente vai resolver essa situação para conseguirmos ter mais conforto. Por isso que nossos dias aqui no México já estão contados. Ô, filho! Vamos! A gente não gosta de fazer alarmismo e sempre que temos um problema já gostamos de apresentar logo a solução dele. Só que tem uma coisa que faz tempo que já chegou no limite, chega uma hora que chega, que são as ferrugens da Kombi. Podem reparar que a Kombi está simplesmente virada em ferrugem. É ferrugem por todo canto, tá caindo pedaços da Kombi, tá cheia de silicone para não infiltrar mais água. Ela já chegou, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Vamos tirar as fitas agora da manezinha, porque a situação dessa Kombinha é lastimável. E daqui a pouquinho ela vai estar igual a quando a gente pegou ela, numa situação deplorável. E a gota que fez o copo de água transbordar é que quando nós estávamos lá em Belize, a nossa porta caiu. Tá amarrada só aqui com a cordinha, lá. Caiu a porta. Tava chovendo, a porta caiu, nós passamos um perrengue, assim, olha, que foi o limite do limite. E vejam, meus amigos, nós estamos tentando consertar com fita e com silicone já faz muito tempo, para que não aconteça isso aqui, ó, não começar a abrir completamente a lataria. E é em todos os cantos possíveis começaram a abrir. Olha, quanto mais a gente fica no litoral, mais vai abrindo pontos de ferrugem em cima, a escada, enfim, toda a nossa Kombinha tá cheia de ferrugem. E é por isso que aqui em Chetumal nós alugamos um Airbnb para termos espaço para poder tirar todas as nossas coisas de dentro da manezinha, organizar tudo isso, porque hoje essa bichinha aqui vai para um latoeiro onde nós vamos reformar toda a lataria, resolver definitivamente toda essa ferrugem, todos esses podres, e também vamos levantar o teto dela. Ih, dia de glória chegou! Olha, mosquitada aqui dentro. E o primeiro passo, então, vai ser esvaziar nossos guarda-roupas, colocar tudo em sacola, porque, na verdade, nós vamos ter que tirar tudo mesmo que tem dentro da Kombi, colocando tudo em sacola, porque como ele vai cortar o nosso teto, vai sujar tudo. Então, cara, tem que guardar tudo isso, vai dar um trabalho, bora. Ah, tem que ver a calça que eu vou levar. E esse saco aqui é toda a roupa que nós temos praticamente na vida. Eu e a Ana. Foi. Foi tudo. Cozinha vazia.
E estamos aqui na correria organizando tudo. Meu Deus, amigos, que loucura fazer reforma numa casa. A nossa casa é pequena, mas dá trabalho igual. Estamos ali juntando todas as coisas, que não são muitas, mas dá uma trabalheira. E como a gente está numa correria, olha o que eu achei aqui. Creme de queijo com brócolis da Holy Soup. Nosso último, acreditam? A gente tomou essa sopinha da Holy Soup, são feitas com ingredientes naturais e desidratados. Olha aqui, comfort food, sem adição de sal. A gente só coloca um pouco de sal para ajustar conforme assim o sabor e o gosto de cada um, né? Tem 0 conservantes, ou seja, é uma opção super rápida e totalmente saudável para fazer nesses momentos de correria. Olha, sensacional. Vamos fazer esse creminho aqui de queijo com brócolis. Vamos arrumar mais um pouco ali, depois vamos dar uma descansada. Olha, o pacotinho é enorme, rende até 4 porções. Eu e a Ana, a gente come metade de cada um, é bastante coisa. Dá um potão para cada um. Por aqui nosso creminho ficou pronto, tá quente. Delícia! Bom, creminho pronto, vamos comer isso aqui, dar uma descansada. A gente tá cansado já o dia inteiro, a gente não imaginava quanta coisa que tinha ali na combosa, estamos super cansados. E já sabem, meus amigos, essas sopinhas da Holy Soup aqui, vai lá no site deles, 15% de desconto se aplicar o código VIBE2. Testem e nos digam se gostaram. Nossos amigos lá na comunidade do WhatsApp, que interagem com a gente todo dia, provaram a sopinha da Holy Soup e disseram que amaram pela facilidade e pela qualidade que tem ela. Vamos comer aqui e descansar agora. E aí, meus amigos, mais um dia começando por aqui. Já conseguimos aí ensacolar quase todas as coisas, principalmente as coisas que ficam nos armários aéreos aqui, que vai ser as mudanças que nós vamos fazer na Kombi. E olha aí, praticamente a nossa vida inteira está aqui nessas sacolas. E é isso aí, meus amigos, acabamos de fechar negócio aqui com o Jorge, que é o latoeiro que vai ficar com o controle da manezinha nos próximos dias. Então vocês, por favor, olhem bem essa Kombi, gravem ela na sua memória, porque essa é a última vez que vocês vão ver a manezinha desse jeito. Quando ela aparecer novamente, ela vai ser uma Kombi completamente nova. É, meus amigos, chegou a hora da despedida. Tchau, manezinha. Tchau, manezinha, com esse vidro quebrado, com essa ferrugem aqui. Meu próximo abraço será novo, será com o teto levantado. Tchau. Fique. Tchau, casinha. Tchau, casinha. Tchau, casinha. E finalmente vamos poder realizar esse sonho nosso que a gente tinha desde sempre, que era de levantar o teto da Kombi, né? Vocês sempre perguntaram: por que vocês não levantam o teto dessa Kombi? E, gente, na época que nós construímos a manezinha, a gente não tinha dinheiro. Todo o nosso dinheiro foi para fazer ela exatamente do jeito que é. Além de que nós estávamos na época da pandemia, não tinha mão de obra, não tinha material. Estavam levando 6 meses para levantar o teto dela. Então a gente fez o que tinha que ser feito, saiu com ela do jeito que nós conseguimos deixar, que foi incrível. E foi a nossa casa durante 3 anos. E agora que nós temos um pouquinho mais de tempo, nós finalmente vamos poder realizar esse desejo
vídeo tão antigo e dar um upgrade na nossa casa. É isso aí, meu amor. Nós batalhamos muito para chegar nesse momento. Nós já viajamos com essa Kombi quando ela era branca, enferrujada, com um colchão velho dentro. Nós viajamos ela durante a América do Sul e a América Central inteira. Dessa forma que ela tá hoje aí, incrível. Mas foi enferrujando, foi caindo uns pedaços, foi dando umas quebradas. E o pessoal, e algumas pessoas, não todas, muita gente nos apoiou sempre. Mas algumas pessoas falavam, não, que isso, vocês estão malucos com esse carro velho aí, com esse teto, não sei o que, lá, lá. Meus amigos, eu acho que a vida é assim, um passo de cada vez. A gente tem que começar com aquilo que tem. E felizmente hoje a gente tem condição de levantar um teto e fazer a reforma da lataria, que foi sempre um sonho muito grande nosso. E agora a gente alugou um carro, porque vamos para Cancún. Porque é de lá que vai sair nosso voo, é lá que nós temos horário marcado e nenhuma companhia de ônibus, transfers e nada assim aceitava levar o bichinho que tá aqui atrás. Ô, Fifi! Então nós tivemos que alugar um carro para poder levar a Fifizinha com a gente. Tchau, manezinha! Parte da missão cumprida, 400 quilômetros basicamente, nós rodamos de Chetumal até chegarmos aqui em Cancún e agora chegamos já no aeroporto internacional de Cancún, tá lotado de gente e vamos ali fazer nosso check-in para irmos pro Brasil. Ei, garota, vamos passear de avião. Não, garoto. Isso aí, chegou a hora, partiu o Brasil! Ah, buenos días. Bora, chegamos em São Paulo, partiu Floripa. Ih, vamos, Fifi. Bora. Fifi, amor. Ô, Fifi! E depois dessa jornada, meus amigos, a gente saiu lá de Cancún, parou no Panamá, passou em São Paulo e chegou aqui em Floripa. Foi uma maratona de aviões, mas estamos nessa ilha sensacional onde começamos tudo. E a gente está aqui porque nesse mês próximo nós vamos reformar a Manezinha lá no México. Ele vai cortar o nosso teto, vamos levantar ele, fazer um teto flexível e também reformar toda a lataria. E para a gente já aproveitar esse momento de pausa da nossa casa, em que a gente não vai conseguir continuar com a viagem, viemos aqui para o Brasil para resolver várias questões, tanto burocráticas, quanto também de saúde, ir no médico, consultar. Quero ver também de ir no médico aqui no Brasil, para ver o meu joelho, que ficou com uma cicatriz aqui bem grande, enfim, colocar aí as coisas de saúde em dia, e também ver nossa família, claro, porque agora que a gente já está aí quase 3 anos na estrada, a cada oportunidade que a gente tem de ver nossa família, a gente volta porque é incrível, né? E é muito doido, cara. A gente chega aqui e é sempre muito emocionante, né? As pessoas que são mais velhas estão ficando cada vez mais velhas, as crianças que eram pequenas estão cada vez maiores. Tem o efeito de viver longe,
a parte difícil, assim, né? E é muito doido, porque depois que a gente voltou a primeira vez pro Brasil, a dor da saudade, ela dói cada vez mais. Cada vez que a gente volta aqui, a gente volta pra estrada, dá uma dor, assim, de estar deixando a nossa família aqui, mas faz parte da jornada, é por isso também que a gente tá aqui, pra abraçar a família e viver esse momento um pouco com eles. Eu acho que essa saudade, esse sentimento que nós temos na estrada, todo mundo que mora, né, longe da sua cidade natal, longe de onde a sua família mora, seja no exterior, né, em outros países, seja também em outras cidades dentro do Brasil que ficam longe, entende esse sentimento que nós sentimos também estando na estrada, mas são escolhas e então acho que já que temos essa oportunidade, já que nossa casinha ficou um mês parada lá, vai ficar um mês parada, né, lá no México, a gente veio e quis aproveitar e também para organizarmos, eu acho, a nossa vida, porque tem tanta coisa acontecendo por aqui, a gente fez tanta coisa que, assim, vamos começar a listar as novidades para vocês. Primeiro, obrigado por 700 mil inscritos, é sensacional, cada tripulante que está dentro da Maresia viajando com a gente, estamos muito gratos. Estamos aqui em Floripa, ó, roupa de frio, porque aqui tá frio, isso é muito bom também, os amigos que a gente passou aí quase 8 meses a 40 graus e não é fácil, tá vivendo um friozinho aqui no sul do Brasil, tem sido muito bom também. E uma outra coisa que, infelizmente, dessa vez, nós vamos ter que focar em várias coisas e não vamos conseguir organizar um grande encontro de seguidores como nós fizemos da última vez, porque a nossa vinda agora vai ser mais rápida do que a última vez, né, que viemos no Brasil e conseguimos reunir mais de 1000 pessoas aqui em Floripa. Só que temos um anúncio muito legal para vocês, porque em novembro, do dia 13 a 17 de novembro, nós vamos voltar para o Brasil novamente para participar da maior feira de caravanismo e campismo da América Latina, a Expo Motorhome, que está na sua 8ª edição, e a gente vai estar lá na sexta-feira, no dia 15, que é feriado, para vocês irem lá com a gente. Comprem o ingresso da Expo Motorhome, que a gente vai fazer uma palestra lá, trocar uma ideia com todo mundo. Está muito feliz com esse momento, porque nós vamos poder falar num espaço tão incrível que é a Expo Motorhome e ainda poder proporcionar de encontrar com essa galera que está aí atrás do celular, atrás das telas, que a gente só tem contato nesses momentos tão específicos de vinda ao Brasil. Então, por isso, quero convidar vocês, aqui na descrição do link, tem lá o link para comprar o ingresso, da descrição do vídeo, né? Cliquem ali no link para participar do evento e na sexta-feira tá com a gente lá pra gente fazer uma grande vibe e a gente tomar uma cerveja depois disso tudo. É verdade, nós estamos muito animados porque vai ser a primeira vez que nós vamos fazer isso, a primeira vez que a gente vai ter um espaço de fala com tantas pessoas, assim, ao vivo. Não tem nem roupa pra isso. É verdade, a gente não tem roupa. Então, estamos muito nervosos também, porque vai ser nossa primeira vez, mas também estamos muito ansiosos e esperamos encontrar vocês lá. E temos também mais uma novidade, que agora Vibe de 2 está na televisão! Quem nos acompanha lá no Instagram, no @Vibe de 2, já viu que nós postamos alguns reels em colaborações com 2 empresas diferentes, a produtora Vira-Lata e a Travel Box Brasil, que é a produtora que está aí nos ajudando a colocar o Vibe de 2 na televisão, na Travel Box Brasil. Nós lançamos uma série, 2 temporadas de 4 episódios cada um. Acho que vai entrar na televisão como se fosse uma temporada de 8 episódios, que vai ser um episódio por país aí pela América do Sul. Tá muito legal. Dizer para vocês que a gente não tá ganhando assim financeiramente nada com isso. Na verdade, isso é um projeto independente que nós e a produtora Vira-Lata, nós se juntamos e acreditamos muito que nós aqui podemos levar um dia um programa de altíssima qualidade para televisão, que é o que nós estamos fazendo agora de forma independente, mas buscando aí financiamento, buscando quiçá um patrocínio, enfim, buscando uma perspectiva futura de talvez entrar até em streamers maiores. E a Travel Box Brasil abraçou a nossa ideia, comprou essa ideia, nos colocou na televisão e, meus amigos, pela primeira vez na história das nossas vidas, meus amigos, sexta-feira passada saímos na televisão a cabo. Nossa família botou lá Travel Box Brasil, estava lá Vibe de 2 na televisão.
Foi um momento muito legal. É muito legal compartilhar isso com vocês. É muito legal compartilhar a nossa história. Tudo que a gente vem construindo juntos, meus amigos. É incrível a gente compartilhar isso. E toda sexta-feira, no canal Travel Box Brasil, às 9 horas da noite, tá saindo um novo episódio do Vibe de 2 pela América do Sul, com uma edição completamente nova, com uma forma de olhar completamente nova. É totalmente diferente dos vídeos do YouTube, foi focado para a televisão, então tá assim num formato super diferente. A gente ficou muito feliz. O primeiro episódio saiu sexta-feira passada, foi um resgate da nossa história construindo a Manezinha. Gente, assistam, nos apoiem, nos dê uma força, nos sigam no Instagram para que a gente consiga nessa corrente alavancar esse programa de televisão mesmo, porque estamos muito felizes com isso. É verdade, acho que foi pra gente uma grande conquista e também um reconhecimento do nosso trabalho, porque agora a gente vai olhando para trás e vai também assistindo com vocês esses episódios e vendo todo o nosso caminho, toda a nossa trajetória, toda a nossa jornada. No primeiro episódio foi a compra da Manezinha, nós pagamos menos de 5 mil reais nela, com todo o dinheiro que nós tínhamos na nossa vida, foi naquela Kombi. Passamos 2 anos reformando, 2 anos nos dedicando, saímos dos nossos empregos e tivemos a maior transformação das nossas vidas. E a gente consegue ver a nossa evolução lá, né? Tipo, tudo que a gente fez, tudo que a gente conquistou, tudo que nós vivemos para estar aqui hoje, agora, podendo conversar com vocês. Então, é muito... Pra gente, assim, é um sentimento de vitória, um sentimento muito, muito bom. A gente é muito grato, meus amigos. Estamos aqui na internet documentando uma transição muito doida que a gente fez na vida de quando nós largamos nossas carreiras com 20 e poucos. Vocês estão acompanhando a gente envelhecer também. Já estamos com 30 e poucos. Já passaram 5 anos. A gente saiu com 27, 28. Estamos aí com 31 para fazer 32 anos já. Então é mais do que muita coisa a gente está aqui falando isso com vocês, de verdade, do fundo do coração. Gratidão, portanto, gratidão pela vida que nós temos hoje na estrada. A gente é muito feliz, meus amigos, e espero que vocês nos acompanhem aqui e vamos devagar, porque vamos longe, rumo ao Alasca. Até a próxima, meus amigos. Tchau! Dá tchau, Fifi! Dá tchau! Dá tchau, Fifi! Dá tchau, meu amor! Ela tá na cobertinha, não quer mais nada.